Sejam muito bem-vindos, aventureiros e desbravadores, ao Desbravando o Desconhecido. A morte sempre foi um mistério que intriga e assusta a humanidade. Para muitos, representa um momento de luto, um instante de despedida e respeito. É a certeza do fim da jornada, o último adeus. Quando alguém parte, confiamos que seus corpos serão tratados com dignidade. Esperamos que aqueles responsáveis pelo cuidado dos mortos ajam com profissionalismo e humanidade. No entanto, e se essa confiança fosse quebrada de maneira irreversível? O que você faria se descobrisse que, enquanto chorava pela perda de um ente querido, havia alguém usando esse momento de fragilidade para cometer os atos mais desprezíveis e inumanos possíveis? A história da humanidade já nos mostrou o pior do ser humano em inúmeras ocasiões. Mas existem crimes que vão além do compreensível, atos tão vis e doentios que desafiam qualquer noção de moralidade e empatia. Hoje, vamos mergulhar em histórias que ultrapassam os limites do horror, homens que, nas sombras da madrugada, transformaram necrotérios, hospitais e funerárias em seus próprios territórios de perversão e crueldade. Estas são histórias reais de pessoas que deveriam garantir dignidade àqueles que partiram, mas que, em vez disso, transformaram a morte em um palco para seus impulsos mais sombrios. Prepare-se, pois o que você está prestes a ler não é para os fracos de coração. Esta é a face mais aterrorizante da mente humana. Kenneth Douglas, o Predador das Sombras. No condado de Ohio, nos Estados Unidos, ocorreu algo que chocou a todos. Algo tão repulsivo que apenas uma mente profundamente perturbada poderia conceber. Este é o caso de Kenneth Douglas. Aparentemente, Kenneth era um homem comum, vivendo uma vida comum com sua esposa. No entanto, ele guardava um segredo horrível dentro de si. Em 1976, começou a trabalhar em um necrotério chamado Hamilton County Morgue. Seus superiores o consideravam um funcionário responsável e eficiente, razão pela qual ele permaneceu na posição de confiança por mais de uma década, sempre trabalhando nos turnos noturnos, geralmente sozinho. Sua função era simples: garantir um último momento de dignidade para aqueles que haviam falecido. Mas, em vez disso, ele viu uma oportunidade para satisfazer seus impulsos mais macabros. Douglas frequentemente se embebedava enquanto trabalhava e, em seus turnos noturnos solitários, cometia abusos inomináveis contra cadáveres. O segredo de seus crimes parecia estar seguro, até que um erro o entregou. O caso começou a ser desvendado quando a polícia investigava o assassinato de Karen Hand, uma jovem de 19 anos, ocorrido em 1992. Incapazes de identificar o assassino, os detetives revisaram a autópsia de Karen em 2008, na esperança de encontrar novas pistas. Para a surpresa de todos, um exame revelou a presença de DNA no corpo da jovem. No entanto, esse DNA não pertencia ao assassino, mas a Kenneth Douglas. Diante das evidências, Douglas foi interrogado. Inicialmente, ele negou qualquer envolvimento, mas à medida que a investigação avançava, ficou impossível esconder a verdade. Eventualmente, ele admitiu ter abusado sexualmente de Karen após sua morte. A confissão foi tão repulsiva que até mesmo detetives acostumados a lidar com as mais horríveis atrocidades não conseguiram esconder seu nojo e indignação. O caso tomou proporções ainda mais grotescas quando novas revelações surgiram. A esposa de Douglas testemunhou que, durante anos, ele chegava em casa cheirando a álcool e sexo. Por muito tempo, ela acreditou que ele simplesmente a traía durante o trabalho. Mal sabia ela que a verdade era muito pior. À medida que o julgamento avançava, Douglas confessou que Karen Hand não havia sido sua única vítima. Ele admitiu ter abusado de pelo menos 3 outras mulheres identificadas: Charlene Aplin, de 23 anos, grávida de 6 meses quando foi assassinada, e April Hicks, de 24 anos, que morreu ao cair do 3º andar de um prédio. Mas isso era apenas a ponta do iceberg. Douglas finalmente revelou o número chocante de seus crimes.
Ele havia abusado de mais de 100 cadáveres de mulheres diferentes ao longo dos anos. No tribunal, ele descreveu suas ações de forma grotesca e desumana. Eu apenas subia em cima delas e abaixava minhas calças. Além de seus atos desprezíveis, Douglas também admitiu que muitas vezes estava sob efeito de crack ou álcool enquanto cometia seus crimes. Em 2014, já com 60 anos, foi condenado a apenas 4 anos de prisão, um veredicto que indignou as famílias das vítimas e toda a sociedade. O condado de Hamilton, onde ele trabalhava, também foi processado pelas famílias das vítimas. O Estado tentou se eximir da responsabilidade, alegando que não poderia ser responsabilizado pelas ações de um funcionário. No entanto, o júri discordou, argumentando que houve negligência na supervisão de Douglas. O caso se tornou um dos processos mais notórios do condado e chamou a atenção de todo o país. Mas a história de Kenneth Douglas não era um caso isolado. Na Inglaterra, um homem ainda mais perverso chocaria o mundo com crimes que superavam qualquer limite da imaginação humana. David Fuller, o predador do necrotério. O caso de David Fuller é um dos mais repulsivos já registrados. Originário de Hatfield, no condado de East Sussex, Inglaterra, Fuller viveu uma vida dupla. Durante o dia, parecia um homem comum, mas à noite, tornava-se um criminoso hediondo. Trabalhando como supervisor de manutenção em hospitais na cidade de Tunbridge Wells, Kent, por 3 décadas, ele tinha acesso irrestrito a diversas áreas do prédio, incluindo o necrotério. Com o uso de um cartão magnético, Fuller sabia exatamente os horários em que o local ficava deserto. Foi ali que ele cometeu seus crimes mais atrozes. Sem câmeras de vigilância, um fator implementado para preservar a privacidade dos falecidos e seus familiares, o necrotério se tornou o cenário perfeito para as atrocidades de Fuller. Ele abusou sexualmente de cadáveres de mulheres, crianças e idosos. Sua vítima mais jovem tinha apenas 9 anos e a mais velha, 100. Muitas dessas vítimas foram atacadas repetidas vezes. Mas os crimes de Fuller não se limitavam à necrofilia. Em 1987, ele assassinou 2 mulheres, Wendy Knell, de 25 anos, e Caroline Pierce, de 20. Wendy foi encontrada estrangulada e violentada após a morte. 5 meses depois, Caroline teve o mesmo destino trágico. Na época, a falta de tecnologia dificultou as investigações, permitindo que Fuller permanecesse impune por décadas. No entanto, em 2019, com os avanços forenses, uma nova análise de DNA revelou sua identidade. Quando os policiais chegaram até ele, Fuller negou qualquer envolvimento, mas exames comprovaram sua culpa. Além disso, uma digital sua foi encontrada em um saco onde uma das vítimas foi colocada. A investigação se aprofundou e revelou que, entre 2005 e 2020, Fuller abusou de mais de 100 cadáveres. Durante uma busca em sua casa, foram encontrados discos rígidos contendo milhares de fotos e vídeos das suas atrocidades. Asra Kemal, uma jovem de 24 anos, faleceu em 2020 após cair de uma ponte na A21, perto de Tonbridge, no Reino Unido. Após sua morte, seu corpo foi levado ao necrotério do Tunbridge Wells Hospital, onde David Fuller, um funcionário de manutenção elétrica, abusou sexualmente de seu cadáver em pelo menos 3 ocasiões. Fuller foi condenado em 2021 pelos assassinatos de Wendy Knell e Caroline Pierce em 1987, além de ser responsabilizado por abusar sexualmente de cadáveres de pelo menos 101 mulheres e meninas, com idades entre 9 e 100 anos, durante seu período de trabalho nos hospitais de Kent, Sussex e Tunbridge Wells. A mãe de Asra, Nevres Kemal, expressou profunda indignação ao descobrir que sua filha havia sido vítima de abuso post-mortem. Ela afirmou: "O que se pode pensar? Como se pode compreender tal coisa?" Este caso destaca a necessidade urgente de revisar e reforçar os protocolos de segurança e vigilância em necrotérios e hospitais, a fim de prevenir abusos semelhantes no futuro. David Fuller, o predador do necrotério.
O caso de David Fuller é um dos mais repulsivos já registrados. Originário de Hatfield, no condado de East Sussex, Inglaterra, Fuller viveu uma vida dupla. Durante o dia, parecia um homem comum, mas à noite, tornava-se um criminoso hediondo. Trabalhando como supervisor de manutenção em hospitais na cidade de Tunbridge Wells, Kent, por 3 décadas, ele tinha acesso irrestrito a diversas áreas do prédio, incluindo o necrotério. Com o uso de um cartão magnético, Fuller sabia exatamente os horários em que o local ficava deserto. Foi ali que ele cometeu seus crimes mais atrozes. Sem câmeras de vigilância, um fator implementado para preservar a privacidade dos falecidos e seus familiares, o necrotério se tornou o cenário perfeito para as atrocidades de Fuller. Ele abusou sexualmente de cadáveres de mulheres, crianças e idosos. Sua vítima mais jovem tinha apenas 9 anos e a mais velha, 100. Muitas dessas vítimas foram atacadas repetidas vezes. Mas os crimes de Fuller não se limitavam à necrofilia. Em 1987, ele assassinou 2 mulheres, Wendy Knell, de 25 anos, e Caroline Pierce, de 20. Wendy foi encontrada estrangulada e violentada após a morte. 5 meses depois, Caroline teve o mesmo destino trágico. Na época, a falta de tecnologia dificultou as investigações, permitindo que Fuller permanecesse impune por décadas. No entanto, em 2019, com os avanços forenses, uma nova análise de DNA revelou sua identidade. Quando os policiais chegaram até ele, Fuller negou qualquer envolvimento, mas exames comprovaram sua culpa. Além disso, uma digital sua foi encontrada em um saco onde uma das vítimas foi colocada. A investigação se aprofundou e revelou que, entre 2005 e 2020, Fuller abusou de mais de 100 cadáveres. Durante uma busca em sua casa, foram encontrados discos rígidos contendo milhares de fotos e vídeos das suas atrocidades. Em dezembro de 2020, ele foi preso e, um ano depois, condenado a 2 penas de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Agora, passará o resto da vida atrás das grades. Jerry Bridges, o golpista do luto. Diferente de Fuller, Jerry Bridges não assassinou ou abusou de ninguém, mas se aproveitou da dor alheia para enriquecer de forma inescrupulosa. Desde a adolescência, Bridges tinha uma obsessão pela morte. Determinado a trabalhar com cadáveres, tornou-se legista e, posteriormente, dono da Bridges Funeral Home, uma funerária localizada no condado de Jones, Mississippi, nos Estados Unidos. Com o passar dos anos, ele se tornou uma figura respeitada na região. Porém, usou sua influência para fraudar famílias enlutadas. Antes dos funerais, exigia um depósito de segurança, alegando custos administrativos. No entanto, o dinheiro era desviado para sua conta pessoal, deixando as famílias endividadas com o Estado. As primeiras suspeitas surgiram quando algumas famílias perceberam que estavam sendo cobradas por valores indevidos. As autoridades começaram uma investigação, mas Bridges era extremamente cuidadoso. No entanto, em junho de 2019, foi preso e acusado de fraude. Rapidamente, outras vítimas surgiram, revelando que ele havia desviado cerca de $1 milhão. Em seu julgamento, em dezembro de 2020, Bridges se declarou culpado de 43 acusações de fraude. Sua sentença inicial era de 70 anos de prisão, mas, devido à sua idade avançada, 77 anos, e problemas de saúde, sua pena foi reduzida para 20 anos, sendo que apenas 5 anos seriam cumpridos em regime fechado. Além disso, ele foi condenado a restituir o valor roubado, que só será pago após a venda do seu cemitério. Embora seus crimes não tenham sido violentos como os de Fuller, Bridges deixou marcas profundas nas famílias que confiaram nele em momentos de extrema fragilidade. Dr. David Sweetholz, o médico que criou dependentes químicos. Dr. David Sweetholz, um nome que antes era sinônimo de confiança e prestígio, teve uma queda vertiginosa quando seus crimes vieram à tona. Desde jovem,
Suetol se destacou nos estudos e seguiu carreira como legista no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. Com uma mente analítica e precisão cirúrgica, auxiliou na resolução de inúmeros casos forenses. No entanto, insatisfeito com o papel de apenas diagnosticar causas de morte, decidiu se tornar médico. Com o mesmo empenho, construiu uma reputação impecável e se tornou um dos médicos mais respeitados da região. No entanto, algo estranho começou a acontecer. Muitos de seus pacientes apresentavam um crescimento alarmante na necessidade de analgésicos. As autoridades perceberam que farmácias locais estavam vendendo quantidades exorbitantes de opioides, drogas altamente viciantes. A investigação revelou que centenas de receitas estavam sendo assinadas por Suetols, muitas vezes sem necessidade médica. Quando confrontado, ele alegou estar apenas aliviando o sofrimento de seus pacientes, mas as evidências demonstravam o contrário. Pessoas saudáveis se tornaram dependentes químicos, famílias foram destruídas e um surto de vício tomou conta da comunidade. Após uma análise minuciosa das prescrições, ficou claro que Suetol sabia exatamente o que estava fazendo. Sua licença médica foi revogada e, em 2023, foi condenado a 1 ano de prisão. O mistério que permanece é o motivo por trás de suas ações. Teria sido apenas ambição financeira? Ou havia algo mais sombrio em sua mente? Talvez nunca saibamos a verdade. Muito obrigado por assistir esse vídeo conosco. Para mais vídeos misteriosos como este, continue ligado no canal. Até a próxima!